Graças pais queridos, hoje a reflexão é para nós, homens, né? Os que já são pais e os que desejam ser pais. Na Bíblia nós encontramos alguns exemplos de paternidade. Esses exemplos, eles são vistos pela ótica de Cristo. E uma coisa é certa, se seguirmos a ótica de Cristo, o nosso processo fica muito mais fácil, muito mais tranquilo. E quando nós observamos algumas histórias de alguns homens, né, que foram pais, né, pais espirituais, líderes, né, que também falharam, mas alguns outros deram exemplos, né, de fé, exemplos para nós homens, nós temos um papel fundamental que brilha a ótica de Cristo. Nós temos um primeiro exemplo, que é Ló. Não sei se todos conhecem a história de Ló, mas se nós lermos um pouco, nós vamos entender que Ló ele escolheu um caminho que aparecia atraente aos seus olhos. E por esse motivo, confiando em seus bens materiais, ele se distanciou do que realmente importava. E uma coisa importante, o que importa na sua vida? O que é importante para você? O que é importante para mim? Certamente o que será importante é aquilo que nós dedicamos mais tempo. Isso é a prioridade na nossa vida. Por mais que você ache que não. Mas se tem o seu tempo, se você dedica tempo a isso, é porque isso é uma prioridade para você. Quando nós observamos Jó, nós temos uma decisão dele que levou a sua família a um lugar de turbulência, a um lugar de destruição. E quando nós pegamos o exemplo de Ló, nós temos como ensino para a nossa própria vida que o valor das coisas elas não se medem pelo que é visível aos olhos, mas o valor das coisas elas se dão pelo direcionamento que nós escolhemos a seguir, o direcionamento que nós damos para a nossa família, o direcionamento que nós damos para as pessoas que estão ao nosso redor. É importante destacar que, como pais e aqueles que desejam ser pai, é preciso garantir que as escolhas elas não comprometam de fato a segurança espiritual, que é uma das coisas mais importantes que temos em nossas vidas, e o emocional dos nossos filhos. Depois, nós temos o exemplo de outro homem que a Bíblia cita, que é Eli. Ele foi um pai, ele foi um exemplo de omissão. Ele sabia dos pecados dos seus filhos. Ele sabia que seus filhos falharam, mas ele não disciplinou seus filhos. Ele falhou em não disciplinar. Eli jogou uma nação inteira, mas, infelizmente, deixou a sua casa desmoronar. E quando nós se deparamos com isso, nos lembramos da importância de sermos, mais uma vez, vigilantes. Vigilantes e proativos na educação dos nossos filhos. Os nossos filhos precisam de tempo, precisam de dedicação da nossa parte. Os filhos que nós almejamos ter, nós precisamos buscar direcionamento de Deus em relação a isso. Uma coisa é certa, a paternidade ela exige coragem para confrontar e corrigir aqueles que a gente ama. Mas, mesmo quando nós temos um lado empático com o nosso filho, com as pessoas que estão ao nosso redor, nós precisamos entender que a correção, por vezes, ela é necessária. Não podemos também deixar de lembrar de um outro homem que a Bíblia cita, que é Acã. Acã, ele tomou para si o que era sagrado. Ele tomou para si roubando o que pertencia exatamente a Deus. Quantas vezes nós não fazemos isso, né? Nas nossas ações, nas nossas atitudes. Acã, ele nos alerta sobre algumas consequências que são graves, ao priorizarmos os interesses pessoais em entretenimento do compromisso com Deus, substituindo o que é de fato importante. Quando nós, homens, se deparamos com histórias como essa, desses homens de Deus, e falando ainda de Acã, nós devemos ensinar os nossos filhos, corrigir a quem nos ama, sobre a integridade e a importância de honrar a Deus acima de todas as áreas da nossa vida. Assim a Bíblia nos ensina. Então nós, que ainda não somos pais, que seremos pais em breve, ou que já são pais, a Bíblia nos ensina. E Jesus, né? Um exemplo de paternidade. Mas quero aqui usar exemplos de homens, desses três homens, não que não tenha outros, mas quero também frisar o exemplo de outro, que é Josué. Que por outro lado, um exemplo supremo de paternidade para cada um de nós. Josué, ele comprometeu o valor da aliança com Deus e declarou uma coisa que nós dizemos, que é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas Josué pôs em prática. Josué, ele nos inspira a guiar nossa família com fé, firmeza e dedicação. Josué, ele nos mostra que ser pai é muito mais do que prover financeiramente. É liderar espiritualmente, cultivar uma relação íntima com Deus, ensinar nossos filhos, né? Ensinar os filhos a fazerem o mesmo, dedicar tempo ao que realmente importa. E quando temos algumas coisas que são importantes para a nossa vida, nós precisamos aprender que esses exemplos de buscar paz, sermos pais, como Josué, comprometidos com Deus, comprometidos com a nossa família, comprometidos com a nossa esposa, comprometidos com os nossos filhos, nós estamos prontos para enfrentar os desafios da vida com fé e integridade. Que a nossa casa seja templo onde o Senhor ele é adorado e onde o amor dele prevaleça. Mas é importante destacar que os nossos filhos terão como exemplo nós.
Os nossos filhos terão como exemplo a nossa vida. E por isso é importante dedicarmos tempo ao que realmente importa. Que Jesus abençoe sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus.